Boa tarde, turmas do Procem. Eu sou a professora Ana Clara, professora de Química de vocês, e o assunto de hoje é sobre os tipos de ligações químicas, em específico a ligação iônica e a ligação covalente, certo? É muito importante esses assuntos para a prova do Enem, são assuntos muito recorrentes e que são muito bem cobrados, certo? Então, eu queria que vocês abrissem um pouco a mente de vocês para o assunto de hoje. Até porque, atualmente, é impossível você pensar em átomos como os constituintes básicos da matéria sem ter ideia das ligações químicas. Porque, afinal, como é que eu explico que os átomos são porções tão limitadinhas da matéria que formam grandes substâncias que são observadas no nosso mundo? Então, isso é uma das formas que a ligação química ela está presente para explicar a interação dos átomos para a formação da matéria. Então, a aula de hoje é para vocês entenderem que quando dois átomos eles entram em contato, eles fazem essa interação por meio das suas eletrosferas. E o que são as eletrosferas? São suas últimas camadas da valência, certo? Então, isso faz com que vocês comecem a pensar que a última camada de um átomo, ela vai determinar as condições da formação das ligações químicas, certo? Então, uma parte bem legal para vocês entenderem os tipos de ligações é a regra do octeto. A regra do octeto ela vai buscar uma estabilidade eletrônica. Então, os átomos eles vão procurar fazer ligações um com os outros a fim de se estabilizarem com 8 elétrons. Porém, existem uma família da tabela periódica, que é a família 8A, dos gases nobres, que não precisa realizar ligações, eles já são estáveis, já tem uma terminação de 8 elétrons na sua última camada. E o que é que acontece? Esses últimos átomos, eles servem como modelo para que os outros átomos se espelhem neles. Então, o restante dos átomos procuram se estabilizar também com 8 elétrons na sua última camada, certo? Então, quando eles se estabilizam com 8 elétrons, eles se igualam a um gás nobre. Lembrando que toda regra ela vai ter sua exceção. Então, vai aparecer alguns átomos em que não precisa se estabilizar com 8 elétrons, pois eles podem expandir a sua última camada ou se estabilizar com menos de 8. Isso é o caso do hidrogênio, que o modelo que ele segue é o gás nobre hélio, o qual se estabiliza com 2 elétrons na sua última camada, certo? Existe também, galera, a TLV, que é a teoria da ligação de valência, e a TLV ela surgiu lá por volta de 1927, quando alguns cientistas desenvolveram a teoria da ligação de valência como uma interpretação da teoria de Lewis sobre o ponto de vista da mecânica quântica, ou seja, a teoria de ligação de valência, ela vai descrever a formação de pares de elétrons de valência compartilhado por meio dos seus orbitais atômicos. E esse compartilhamento dos pares eletrônicos ocorre sim, mas não ocorre a perda das características individuais de cada átomo. Então, essa é uma parte bem interessante da teoria da ligação, que quando os átomos eles entram em contato, suas características elas são mantidas, certo? Existem três tipos principais de tipos de ligações, que são as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas. E essas ligações químicas, elas ocorrem para que os elementos obtenham uma estabilidade eletrônica. A característica da primeira ligação, a ligação iônica, é a transferência de elétrons.
E essa transferência de elétrons ocorre dos metais para o hidrogênio, é uma interação que ocorre entre metal e hidrogênio, ou entre metal e um ametal. Já a ligação covalente, ao contrário da ligação iônica, os elétrons não são transferidos, e sim compartilhados. Então, a ligação covalente, ela se caracteriza pelo compartilhamento de pares eletrônicos. E é uma interação bem legal, porque as ligações covalentes são responsáveis pela formação dos aglomerados, que são as moléculas, certo? E é uma interação que ocorre entre hidrogênio e ametal, lembrando que o hidrogênio é considerado um elemento sem família, ou entre dois ametais, certo? Já as ligações metálicas, como o próprio nome já diz, ocorrem apenas entre os elementos dos metais, ok? E a característica é que você vai ter um cátion, lembrando que os metais, eles têm tendência em formar cátions, então são carregados positivamente. E esses cátions dos elementos metálicos, eles vão estar envoltos em uma nuvem eletrônica, certo? Então, essa é a característica principal da ligação metálica. Já a ligação iônica ou eletrovalente, lembrando que esse nome eletrovalente se dá justamente pelos elétrons permitirem que as ligações químicas ocorram, então são os elétrons da última camada de valência, então por isso que a ligação iônica ou eletrovalente, certo? E a ligação iônica é uma ligação química que vai ocorrer na presença de íons. Então, pode-se generalizar que essa ligação ela vai ocorrer entre metais, lembrando que os metais são átomos de elementos bastante eletropositivos, ou seja, eles vão possuir uma tendência de perder elétrons e se transformar em cátions. É uma ligação que ocorre entre metais e ametais. Os ametais, eles são átomos de elementos bastante eletronegativos, ou seja, eles possuem uma tendência a ganhar elétrons e a se transformar em ânions. A ligação iônica, ela ocorre entre metais e ametais e entre metais e hidrogênio. Em um composto iônico, as quantidades de cargas negativas e positivas, elas vão se igualar, certo? Então, esse aqui é um exemplo de um composto iônico bem característico, um composto padrão, que é o NaCl, o cloreto de sódio. E o NaCl ele é bem interessante porque ele é constituído de infinitos íons que são dispostos em um retículo cristalino, conforme essa figura aqui, certo? Então, como foram utilizados um átomo de cada tipo, a forma do composto é NaCl, certo? Chamado de cloreto de sódio. Isso porque tem uma interação a cada átomo de sódio tem um átomo de cloro, ok? Então, um composto bem característico de ligação iônica. Em termos de propriedade dos compostos iônicos, como vocês já sabem, a natureza ela apresenta bastante diversidade, e essa diversidade ela se deve ao fato das variadas interações entre os elementos. Então, essas interações, elas ocorrem de diversas formas, ou pela perda, ou pelo ganho, ou pelo compartilhamento de elétrons, certo? Então, as propriedades dos compostos iônicos, elas estarão relacionadas com a interação entre os átomos que formam a substância em questão. Então, vocês podem observar um resumo simples sobre as propriedades dos compostos iônicos, que em estado físico, em temperatura ambiente de 25 graus Celsius e 1 atm, o composto iônico ele se caracteriza por ser um sólido. Já em questão de solubilidade de água, em geral, compostos iônicos eles são solúveis, certo? E em termos de condutividade elétrica, eles apenas conduzem eletricidade quando estão em solução aquosa, beleza? Ou quando estão na fase líquida.
Já a ligação covalente é diferente da ligação iônica, porque não há a doação de elétrons, e sim o compartilhamento, com o objetivo que os átomos completem o seu octeto, certo? Então, cada um dos átomos envolvidos em uma ligação covalente entra com um ou mais elétrons para a formação de um par compartilhado. E esse par compartilhado, ele passará a pertencer a ambos os átomos. Essa ligação ela é muito interessante e ocorre entre os ametais e os metais, certo? Então, acontecem entre ametais ou ametais e o hidrogênio, ou como na imagem abaixo, hidrogênio e hidrogênio, certo? Lembrando, gente, que o átomo de hidrogênio, ele possui somente uma camada contendo um único elétron, certo? Então, ao compartilhar esse único elétron, ele vai atingir uma quantidade necessária para a camada K, que é de 2 elétrons. Isso iguala ao gás nobre hélio, que também tem 2 elétrons, certo? Então, esses elétrons compartilhados, eles passam a ser contados para a eletrosfera dos dois átomos que participam da ligação, ok? Já em questão de propriedade dos compostos covalentes, vocês vão entender que o composto formado apenas por ligações covalentes pode ser classificado como molécula quando essas ligações entre seus átomos formarem aglomerados discretos, como Cl2, o HCl, certo? Esse composto ele será covalente quando essa grande aglomeração for da ordem de sextilhões de átomos, como, por exemplo, o diamante, o grafite, certo? E as propriedades dos compostos químicos, elas vão estar relacionadas com a interação existente entre esses átomos que formam as substâncias. Então, o tipo de ligação entre os átomos faz com que os compostos, eles apresentem propriedades bem características que são diferentes com a capacidade de conduzir ou não conduzir corrente elétrica em soluções aquosas. Aqui embaixo estão alguns principais estados de agregação, certo? Porque lembrando que os compostos covalentes, formados apenas por ligações covalentes, eles podem ser encontrados nos 3 estados de agregação. Em temperatura ambiente, eles podem ser encontrados em sólido, líquido e gasoso, e essa característica ela vai estar relacionada ao fato de as moléculas se atraírem mais ou menos intensamente por meio das forças intermoleculares e da variação também da massa molar. Então, quanto maior a massa molar e quanto maior as forças, quanto maior e mais intensas forem as forças intermoleculares, maior será a tendência para o composto ser sólido em temperatura ambiente. Lembrando que em temperatura ambiente é em torno de 25 graus Celsius, ok? Então, a água aqui, a fórmula da água, H2O, o seu principal estado de agregação é o líquido. Já o gás hidrogênio, o H2, você encontra ele na forma gasosa. E a sacarose, está aqui sua fórmula, C12H22O11, seu estado de agregação é o sólido, certo? Em termos de condutividade elétrica, a maioria das substâncias que formam ligações covalentes é isolante, ou seja, ela não vai conduzir uma corrente elétrica. Porém, toda regra também vai existir uma exceção. E a exceção para os compostos covalentes é o carbono grafite e o grafeno, que conduzem corrente elétrica justamente por possuírem uma estrutura de ressonância entre os elétrons π da ligação. E em termos de solubilidade em água, a solubilidade em água e outros compostos vai estar relacionado com o fenômeno de polaridade entre as moléculas, de modo que os compostos eles são classificados em polares ou apolares. Os polares eles vão se dissolver
em compostos polares e os apolares em compostos apolares, ou seja, aquela velha frase em que o semelhante vai dissolver o semelhante. Por exemplo, água ela não dissolve o óleo, porque possuem estruturas que não são semelhantes, certo? E em termos de tenacidade, os compostos covalentes vão apresentar uma baixa tenacidade, sendo então sólidos e bem frágeis e quebradiços. Então, em resumo, em estado físico, os compostos covalentes podem apresentar o estado sólido, líquido ou gasoso. Em termos de solubilidade em água, apenas os compostos polares são solúveis e, em termos de condutividade elétrica, apenas os compostos bastante polares podem possuir uma boa condutividade elétrica. Já em termos das polaridades das ligações covalentes, como são as ligações covalentes que formam as moléculas, é aqui que vocês começam a apontar quando uma molécula pode ser polar ou não. E o que vai dar característica de uma polaridade é a propriedade que vai estar relacionada com o tipo de elemento da ligação, certo? Então, por exemplo, aqui você tem uma molécula de H2 e para a formação do composto H2 é compartilhado um par de elétrons. E esse par compartilhado, ele gera uma nuvem eletrônica que se distribui uniformemente em torno dos dois átomos de hidrogênio. Ou seja, essa uniformidade da nuvem eletrônica acontece justamente por se tratarem de átomos iguais. Então, se são átomos iguais, eles apresentam a mesma eletronegatividade. Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo vai possuir de atrair para si um par eletrônico em uma ligação química. Então, no caso da molécula de H2, não vai existir o hidrogênio mais eletronegativo que o outro. Os dois se tratam do mesmo tipo de átomo, então a eletronegatividade para os dois átomos será a mesma, certo? Então, quando você estiver trabalhando com dois átomos com a mesma eletronegatividade, a ligação será covalente do tipo apolar, justamente por essa uniformidade da nuvem eletrônica. Enquanto na ligação covalente polar, ela vai ocorrer entre átomos com eletronegatividade diferente, certo? Onde tem uma maior distribuição das nuvens eletrônicas, ok? Então, na próxima aula, vocês vão entender um pouco sobre as ligações covalentes coordenadas e as ligações metálicas, beleza, galera? Um beijo e até a próxima aula.